Eu não tenho problemas em família ou na família. Isso é mentira. Não vamos encontrar uma família assim. Toda família tem os seus desafios. Toda família tem os seus momentos de dificuldade, de prova, de aflições, tem momentos de enfermidade, tem momento de perder algum ente querido, e tem momento também de ganhar mais um ente querido, e que nós possamos então viver em família, aproveitar todos estes momentos, aproveitar toda essa nossa história em família, para que possamos guardar a memória e conservar a memória e ter em memória os mandamentos de Deus, a graça de Deus para a família. É a família que lhe dá nome e sobrenome. Então imagine que o Rodrigo tem um nome, tem um sobrenome que veio de alguém, veio de uma família. A que família você pertence? A família tal. Qual é o seu nome? Meu nome é tal. Quem colocou o seu nome? Foi alguém da minha família. E por que colocou este nome? E cada nome tem uma história, tem um porquê, não é? E aí é interessante também a gente tomar muito cuidado quando vai escolher um nome para os nossos filhos, para os nossos netos, para os membros da nossa família, porque dependendo dessa intenção, de onde veio esse nome, ele pode vir carregado de bênção ou de maldição. É claro que, mesmo que a pessoa recebeu um nome que veio de algum lugar de maldição, ele pode mudar essa realidade crendo no Senhor Jesus. E aí diz a Bíblia, se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, ou tu e a tua família. Então o Senhor Jesus, ele quebra esta maldição, ele muda o nome, muda a história, e aí é só bênção. Também é em família, ou é a família que determina a sua estratificação social, ou seja, o seu status social. E aí é interessante perceber que cada família tem uma história, tem um histórico, e aí a gente pode, como membro da família, melhorar esse histórico, melhorar essa história da nossa família, sempre, claro, debaixo da graça do Senhor, pedindo a bênção do Senhor, orando para que o Senhor mude a realidade, e não só orando para o Senhor mudar, mas nós também, enquanto membros da nossa família, pedir a Deus para que Ele mude esse contexto em que estamos vivendo. É a família também que me dá aquele biotipo, né? Que determina a raça, que determina vários fatores que a gente então vai levar ao longo da vida. E isso vem de uma carga que muitas vezes é transmitida através da família. Família é o primeiro espaço para a formação da criança. Por isso que é interessante, antes de ter um filho, sempre fazer aquele planejamento, construir algo para receber esta criança. E aí, esta formação, ela é a formação psíquica, moral, social e espiritual da criança. E lembrando que esta formação, ela vai compor esta pessoa na primeira fase, e vai levar até o último momento da sua vida. Então é esta formação que muitas vezes se recebe na infância, na primeira infância, que vai determinar a história de vida desta pessoa. Por isso que é interessante, você que está grávida, você que está pensando em ter um filho, tomar já todos os cuidados, orar a Deus, pedir direção a Deus, pedir para que Deus lhe ensine, lhe capacite a ser um bom pai, uma boa mãe, a ser um bom responsável por este ente querido que você vai trazer ao mundo. E esta formação, ela está muito ligada
ao nosso relacionamento em família. Então perceba que nós vamos encontrar muita gente com problemas psicológicos, psíquicos, que vieram da gestação, né? São crianças que nasceram e foram rejeitadas, nasceram de um relacionamento que não queria, e aí já é uma criança que vem rejeitada, e a criança sente, e ao longo da vida vai desenvolver vários problemas. Depois nós temos a questão moral, que tem que ser conduzida esta criança para que ela seja, então, um cidadão de bem, um cidadão com esta moral elevada para abençoar a sociedade. E também que seja uma criança que possa conviver, né, na nossa sociedade de forma pacífica, de forma boa e de forma abençoadora. E depois nós temos a questão espiritual. Deu certo aí, né, Thalita? E depois nós temos a questão, então, espiritual. E a questão espiritual, ela vai além, né, de só trazer a criança para a igreja. Essa questão espiritual, principalmente na primeira infância, tem que ser conduzida pelos pais, ensinando a criança a orar, ensinando a criança a ler a Bíblia, ensinando a criança a ser agradecida, ensinando a criança a perdoar, a amar, a desenvolver o fruto do Espírito. Então isso faz parte do pai, da mãe e do responsável legal por esta criança. O que a gente tem percebido é que tem muita gente que só traz a criança aos domingos para a igreja. E ao trazer a criança ao domingo para a igreja, acha que isso já resolve, já está sendo educada para a vida. Vai ser uma criança que vai crescer e vai ser uma bênção. Não. Em Deuteronômio diz que nós temos que o tempo todo inculcar as coisas de Deus na criança. E aí nós temos outros textos que vão dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, educa a criança. Educa como? Para que você possa trabalhar o todo desta criança, para que seja um adolescente abençoado, para que seja um jovem abençoado, e depois um pai de família, uma mãe de família, um cidadão abençoado, e que seja de fato uma pessoa que venha trazer bons frutos para a nossa sociedade. Então a família é esse espaço de convivência, de relacionamento e de comunhão, né? Comunhão em Cristo. Toda criança que é criada para ser uma bênção, ela pode passar por qualquer dificuldade. Ela foi ensinada a ser uma bênção e aquilo fica. Agora, a criança que foi depositada na igreja, nos templos apenas, elas vão crescer e vai chegar uma hora que elas não vão ver mais sentido de ficar na igreja. Qual é o sentido disso? Eu não gosto disso, não é isso que eu quero. A criança nunca leu a Bíblia. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, nós tínhamos estudo bíblico e ali o nosso professor, que era o pastor, ele passava texto para a gente ler em casa, e aí todo domingo a gente se reunia na igreja para a gente falar, discutir, conversar sobre aquele texto da Bíblia. E aí ele falava: o que você conseguiu ler ao longo desta semana? E aí a gente lia, levava, não entendi, eu entendi isso. Qual versículo você memorizou ao longo desta semana? E aí falava, ganhava um brinde, ganhava um parabéns, e aí todos que participavam realmente com sinceridade desse momento, todos aqueles que o pai e a mãe encaminhou para aprender, estão firmes, porque a palavra foi plantada, né, e cresceu, deu fruto, e hoje estão fazendo parte do reino de Deus. Moldamos nossa personalidade por volta dos 6 anos de idade. Até os 6 anos forma-se a personalidade da criança. Então, por isso que é interessante, neste primeiro momento, investir em amor, em afeto, proteger,
Porque se neste primeiro momento, esta criança sofrer qualquer deformação no seu caráter ou outros problemas, ela vai levar isso para o resto da vida. Depois vai ter que fazer terapia enquanto viver.